começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E este episódio é especial, você já deve estar percebendo. Está aqui do meu lado a magnífica, ela que sempre fala comigo aqui no ponto, né? Pois hoje ela saiu da sala da direção, saiu dos bastidores e está sentada comigo aqui, do meu lado, na mesa de apresentação. Porque esse episódio ele é especial, nós estamos recebendo uma convidada muito maravilhosa, já eu vou apresentar. Mas antes eu queria agradecer a participação, a presença magnífica. Que felicidade, que honra a senhora estar aqui dividindo a bancada do Pode Crer comigo. Muito obrigado. A senhora que já dirige, né, os episódios, hoje está apresentando. Professor, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela intimação praticamente. Mas diante da nossa convidada, que também é muito especial, eu não poderia deixar de fazer parte desse podcast. É verdade. Ó, a nossa convidada que está aqui comigo, com a professora Rita hoje, nada mais, nada menos, ela que veio diretamente de Brasília, está aqui presencialmente em Belém, é a professora Maria Cristina Barreiros. Ela que é advogada, professora há mais de 20 anos, né? Advoga na área de tributário, de empresarial, tem um notável escritório também que atua na área de penal, eleitoral, é conselheira lá na seccional do DF, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário, autora de vários livros, um currículo extenso, né, professora Rita? Né? Glamouroso. Exatamente, né? Professora Maria Cristina, muito obrigado e que honra receber aqui no Pode Crer, o nosso podcast aqui do curso de Direito da Unesa Mais. É um prazer estar aqui com vocês, professor Rafael, professora Rita. Fico muito honrada, eu gosto muito de Belém, eu tenho um carinho muito grande, em especial pelas pessoas. Eu gosto muito do acolhimento, do sentimento e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então eu vou aproveitar, professora, que a senhora já falou de Belém, eu gostaria de começar o seu bate-papo perguntando isso. Não é a primeira vez que a senhora está em Belém. Não né? É a primeira vez, ainda bem. Já esteve outras vezes já. E a convite da Unesa Mais, né, professora Rita? Justamente. E aí, como é a sua relação com Belém, né? A senhora conseguiu já passear, conhecer, né? Quais foram as suas impressões da nossa capital da Amazônia? Bom, a primeira vez que eu vim a Belém, a convite da Unesa Mais, eu vim em fevereiro de 2022. Já tem um tempinho. Já, então eu fui muito bem recebida, eu gostei muito da receptividade dos alunos, são muito calorosos, porque às vezes a gente viaja assim e a gente sente uma diferença de recepção, né? Eu criei um carinho muito especial por você, pela Rita, pelo Carlito, pelo Adriano. Aí eu vou passar uma... Pela Unesa Mais. Pela Unesa Mais. Eu já pensei em mudar pra cá e ficaria muito feliz. Gostei demais, voltei depois em junho de 2022, depois voltei em fevereiro de 2023, ia vir pro aniversário da Rita, mas não pude, né, porque teve o falecimento da minha avó, e agora voltei. A gente já sente a senhora como parte da Unesa Mais, né, professora Rita? Casa, justamente. E me diga, professora Maria Cristina, o que a senhora conheceu de Belém que mais lhe marcou? A senhora chegou a provar a nossa culinária, que é famosa, uma das mais destacadas no mundo todo, né? O que a senhora acha? O que a senhora gosta de comer aqui em Belém, quando a senhora está aqui? Então, a primeira vez que eu vim, eu fui experimentar o açaí, que realmente é diferente. É diferente. Mas é gostoso. É gostoso. Experimentei aquele amarelinho, meu Deus, que eu esqueci o nome. Ou tucupi. O tucupi, que eu adorei, inclusive meu marido adorou, ele adora turismo gastronômico, então ele ficou apaixonado pela culinária. Lugar maravilhoso. Então. Adorou. Levei pra minha filha o açaí, porque eu digo que se furar a barriga da minha filha, a Cecília mais nova, só sai açaí. Ficou viciada Não, também. ela adora. Se eu for, tem que levar o tal da açaí pra ela, porque ela adora. E a senhora sabe que existe realmente os paraenses aqui, às vezes, né, professora Rita? Quando vê como as demais pessoas do resto do Brasil comem açaí, às vezes é um crime, né? Porque aqui é aquele açaí realmente com peixe, nossa, açaí é o puro, né? É o camarão. real açaí, isso. Eu tenho um aluno da Unesa Mais que já formou, já é advogado, enfim, vira e mexe, ele faz bate-volta em Brasília. Foi seu aluno? Foi meu aluno e é aluno daqui. Sim. Toda vez que ele vai a Brasília, ele fala, professora, já trouxe o açaí. Tem que levar já. Aí chega lá com aquele isopor que também é característico do paraense. Né? Vai onde? No mundo. No né? mundo, né? No mundo. Chega no aeroporto, vê lá aquela esteira cheia de isopor, tem paraense nesse voo para levar as iguarias lá. Sempre leva. Né? E a música paraense. Você sabe que, professora Maria Cristina, aqui no nosso podcast a gente fala muito da música paraense, a gente busca valorizar a cultura paraense, né?
E a senhora também gosta, já ouviu? Já ou ouvi. não é muito o seu estilo? Joelma, calypso, tecnobrega? Então, eu gosto muito de dançar. Lembro que a primeira vez que eu vim, a gente foi para um local exatamente típico que tocava o brega e um pouquinho de forró. Aí o Adriano falava, vamos, professora. Eu falei, então vamos. Só que é difícil, o forró é mais fácil que o brega. Mas eu ouvi dizer que a senhora deu Pede um show valsa, lá, pede pede Mas é valsa. difícil? É, não é difícil. Eu ainda não fácil. aprendi não, mas vou aprender. Então, professora, vamos trazer ela mais vezes para ela aprender até Na hora. ficar, né? Legal, nós, né, temos, a gente costuma dizer que a Unhas a Mais é um centro universitário orgulhosamente da Amazônia. Então a gente fica muito feliz da senhora gostar de ser bem recepcionada aqui em Belém e venha mais vezes aqui na Unhas a Mais. Os nossos alunos sempre ficam muito felizes, né, de tê-la aqui, então é sempre uma satisfação, né? Professora, agora para a gente começar o nosso bate-papo, né, a professora Maria Cristina, como vocês estão assistindo certamente sabem, é uma professora de destaque nacional, né, conhecida aí, né, em todo o nosso país, por já ter tido muitos alunos, especialmente, né, professora, na preparação para o exame de ordem. Então eu gostaria aqui no nosso bate-papo aqui de hoje, conversar um pouquinho com a senhora sobre o exame da ordem, os novos desafios, né, que se colocam, o perfil do candidato, porque eu tenho certeza, aí nós temos muitos alunos que vão fazer o próximo exame da ordem, né? E eu acho que a gente pode dar algumas dicas para ajudar, né, a professora Rita, todo mundo que está se preparando. Mas antes, professora Maria Cristina, eu queria conhecer um pouquinho mais da senhora, né, porque a gente lhe conhece ali, principalmente pela telinha do computador, né, dando aula de ética, a senhora é referência, né, autora, né, de um livro maravilhoso, inclusive está aparecendo aí na sua tela, né, o livro da professora Maria Cristina. Mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória, né, até se tornar essa referência nacional, né, essa professora super querida, né, por alunos do país inteiro. Referência em ética e tributário. E agora empresarial também, né? Eu gosto muito de estudar. Se eu for contar minha trajetória, acho que daria um podcast inteiro. E eu acho que hoje, passados 21 anos, eu consigo talvez olhar para trás e entender por que eu tenho que ter passado por tanta coisa. Eu acho que isso fez com que eu me aproximasse dos alunos, né, de uma realidade mais concreta. Então, eu com 18 anos, eu passei no vestibular, eu ia fazer medicina, eu ia fazer veterinária. Aí... Nada a ver com direito. Não tinha nada a ver. Eu não convivi com meu pai biológico, né, com a família paterna, e eu lembro ali com 17 anos eu vi uma pessoa da família paterna sendo presa na televisão. E aquilo me doeu, sabe? Porque querendo ou não tinha o meu sobrenome. E aí eu cismei, quer saber, eu não vou fazer veterinária coisa nenhuma, porque vai que um cachorro morre na minha mão, eu vou ficar muito abalada também. Aí eu botei para direito, mas nessa ideia de vou limpar a imagem do meu nome, e coloquei para direito. E quando eu entrei no direito com 18 anos, eu realmente me apaixonei. Até ali o segundo grau, eu vou dizer que eu não era a pessoa mais estudiosa não, sabe? Lá em Brasília eu gostava muito da tal da micaricandanga, gostava dos pagodes, mas passava, nunca fiquei de recuperação. Mas quando eu entrei no direito, eu realmente me encontrei. Falei, nossa, mas acho que eu gostei disso aqui, só que eu não entendia, porque era muito juridiquês. As pessoas falavam muito difícil, eu lembro que 1 ano e meio assim eu chorava muito, porque primeiro... Será que eu estou no lugar certo? Eu gostava, mas eu tinha um conflito interno. Eu lembro que eu vim de um mundo 100% físico para essa transformação para o digital. E eu lembro que eu andava com um dicionário jurídico, porque primeiro eu tinha que traduzir o que o professor estava falando. Para entender. Para ver se depois eu conseguia entender. E aí eu criei o hábito, à época, de gravar as aulas numa fita cassete. E eu chegava em casa e eu degravava, porque era a forma com que eu conseguia aprender a matéria. E aí foi desenvolvendo, eu comecei a fazer estágio já na metade da faculdade no escritório portuário, que também, porque meu avô era engenheiro portuário, meu avô foi meu pai, ele foi assim, o anjo que Deus colocou na minha vida na terra. E aí eu fiz estágio num escritório portuário, fiz minha monografia em processo civil, ação rescisória na época, e aí de repente eu me formei, eu namorava com meu primeiro namorado, né, namorei 4 anos, engravidei com 19 anos, e no meio da faculdade, no 4º semestre, e aí casei e perdi esse bebê com 4 meses, 1 semana depois do casamento. E aí assim, a minha alma ela rasgou. Eu digo que eu tinha minha alma rasgada, eu só chorava. Desafio no meio da faculdade. Eu sei que eu era muito nova, mas a única certeza que eu tinha na minha vida é que eu queria ser mãe.
Então, quando eu perdi aquele bebê, ainda sendo muito nova, eu senti a minha alma rasgada. Era literalmente isso. Eu escutei de um parente assim, mas você teve a sorte de perder esse bebê. Aí que eu chorava mesmo. Você teve a sorte de perder esse bebê, pra que você vai engravidar de novo? Mas eu queria ser mãe. Aí eu lembro que eu só chorava e estudava. Chorava e estudava, isso foi setembro. No outro fevereiro eu descobri que estava grávida da Nanda, que é a minha primeira filha, né? Que hoje tem 23 anos. Sim. E aí o meu mundo se tornou, eu digo que um girassol ensolarado, que eu chamo ela de girassol, né? E aí eu lembro que eu fui estudando, estudava com a Nanda. A Nanda nasceu, quando a Nanda nasceu, 14 de outubro, eu já tinha feito todas as provas do quinto semestre. Eu falei, eu vou fazer todas as provas, eu vou fechar o quinto semestre em outubro para poder ficar só com ela. Então, 14 de outubro eu já estava aprovada no semestre. Que eu queria ficar... Na metade do curso, na de 50% lá. Aí terminei, quando voltei tinha que levá-la para a faculdade, porque eu não tinha com quem deixar, né? E aí começam os desafios que eu trouxe para o meu magistério. Eu não tinha com quem deixar a Maria Fernanda, mas eu falei, eu também não vou trancar minha faculdade. Então eu levava ela, eu lembro que eu fazia estágio de manhã, aí na hora do almoço eu tinha que ir para os tribunais, processos físicos, era uma Isso é estágio, no caso. Estágio. Aí era uma marmita para mim e a marmita para E os carrinhos de processo, eu fazia faculdade à tarde. E à noite tinha os estágios obrigatórios, que a Nanda, ela não sabe, mas ela tem a faculdade de Direito, né? Então ela é acompanhando. A Nanda rodava entre né? faculdade, estágio... A Nanda tem. Ela adquiriu, ela falou que ela não gosta do Direito, sabe? Ela foi para Tecnologia da Informação e Designer. Talvez porque ela já tenha feito Direito comigo, né? E professora Rita, eu acho que isso a professora Maria Cristina está relatando, né? E é uma realidade que a gente percebe muito dos nossos alunos aqui, né? Muitos alunos que trazem. Eu acho que é uma coisa que a gente vivencia muito, que deve estar se identificando com a sua história. Eu gosto muito de contar essa parte porque eu vejo isso. Eu sempre digo que um pai ou uma mãe que leva um filho para dentro de sala de aula, ele não está levando porque ele gosta. Ele está levando porque ele não tem com quem deixar. Talvez ele precise mais do que o outro que está ali. E eu passei algumas situações inusitadas. Falei, Senhor, conversando com Deus, né? Eu já entendi todas as mensagens, o que eu tenho que passar, porque foram muitos desafios. E aí eu me lembro que quando a Nanda fez 1 ano, então estava no último ano de faculdade, eu sofri um acidente de carro com ela, né? E aí quebrou a ponta do meu ombro, eu tive que botar um gesso toda engessada. Eita. E o professor falou, você não está liberada. Se você não vier, você vai reprovar isso. Com atestado, tudo. Eu falei, então tá bom. Aí eu ia toda engessada, toda inchada, apresentar o trabalho de filosofia do direito, a Nanda. Eu sei que os professores, à época, eu não sei, né? Não tinham tanta empatia, né? Então, quando eu virei professora, quando eu chegar nessa parte, eu falei, não, eu vou ter uma visão mais humanizada. Sim. Porque eu não acredito só no despejar conteúdo. Você tem um ser humano ali do outro lado, que você está trabalhando. Era isso, inclusive, que eu queria lhe perguntar, professora Maria Cristina, né? Porque aí o que levou para a docência? Porque a gente costuma dizer que nós, né, do direito, nós não somos formados para ser professores, né? Mas muitas pessoas têm essa vontade, esse desejo, né, de lecionar. O que lhe levou, né, para este caminho de ser essa professora tão querida aí no país, né? Bem sincera. Foi uma coisa desde a faculdade que a senhora teve vontade? Não. Qual era o meu objetivo de vida e é o meu objetivo de vida? Eu precisava criar os meus filhos, ponto. Esse era o meu objetivo de vida, sendo bem sincera. E aí quando eu formei, a Nanda tinha 2 anos, eu fui estudar para o exame de ordem. Ninguém falava de exame de ordem na minha época, não existia isso. Eu simplesmente formei, nossa, agora tem um tal de exame de ordem. Falei, misericórdia. Só podia fazer depois de formado, né? Só podia né? Depois de formado, não tinha repescagem, ou você passava, ou você tinha que voltar tudo de novo. E ninguém falava de exame de ordem na faculdade, o que eu acho que era um erro muito grande. Você formava, não, você não pode advogar, você fazia exame de ordem. Eu formei, terminei ali em novembro, dezembro, janeiro, eu comecei a estudar para o exame de ordem. E aí comecei, tô grávida. Tô grávida. Não tá. A sua segunda? Terceira, porque eu já terceira, perdi um, né? Não tá, você tá com o Dil. Tô grávida, eu sei que até grávida, você tá com o Dil. Pois eu estava grávida do meu segundo filho, Marcos Vinícius, com o Dil no lugar. E aí eu tive um descolamento de placenta, quase perdi o Marcos Vinícius. Mas consegui tirar o Dil, eu digo que ele foi o filho do exame de ordem. Porque a sua primeira filha foi na graduação. Isso. E o Marcos Vinícius fez exame de ordem. Eu era uma grávida com hemorragia, então eu não podia botar o pé no chão. Aí meu avô me levava, porque eu não podia botar o pé no chão, ficava lá estudando, tive que me afastar do trabalho, voltava, aquele caos emocional, mas eu passei. E aí, o que me levou a entrar na sala de aula? Primeiro, eu nunca pensei que eu fosse virar professora. Pode não ser, mas pode não parecer, eu sou uma pessoa muito tímida. Quando eu fui defender o meu TCC,
eu peguei um Lexotan erradamente, mas eu peguei o Lexotan do meu avô porque eu tava muito nervosa. Falei, eu vou morrer, não vou conseguir defender meu TCC. Ansiosa, nervosa. Coração palpitando. Tomei, defendi, nunca tinha tomado, aí comecei a cair nos bancos da faculdade, porque acho que deu efeito, né? Uhum. Falei, nunca pensei em ser professora. Eu não pensava em falar em público, só que quando foi seguido, eu formei, fiz o exame de ordem numa instituição em Brasília. E quando eu passei no exame de ordem, a Claudine, que é a reitora, ela virou e falou assim, vou te colocar em sala de aula. Eu falei, de jeito nenhum, como assim vai me botar em sala de aula? Inconcebível naquele momento, Não, né? vou te colocar em sala de aula, você vai assumir constitucional e administrativa. Aí minha vida passou em 30 segundos na minha vida. Eu falei, misericórdia. Eu falei, mas eu preciso. Porque era a oportunidade que eu tinha de começar a trabalhar e ter dinheiro para manter os meus filhos. Eu falei, aí eu lembrei do que meu avô falou para mim. Minha neta, nunca diga não. Diga sim. Depois você se vira para aprender. Pra ver como Só que isso passou 30 segundos na minha cabeça. Eu falei, tá bom. E desde então tá aí. E passou-se 20 anos. Eu passei em constitucional, administrativo, trabalho, processo de trabalho, até firmar em tributário e estatuto. Mas toda essa trajetória me deu base para o tributário e para o estatuto, né? Excelente. E professora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Diante de toda essa trajetória, tiveram dificuldades, momentos em que você deve ter pensado em desistir, mas olhando para trás agora, qual é o momento que você mais se orgulha da sua trajetória? O momento que eu mais me orgulho, um dos momentos que eu mais me orgulho foi quando eu vi a Maria Fernanda formando. Porque eu achei que eu nunca fosse ter condições de formar um filho. Tem dois momentos, Rita, na minha cabeça que eu tenho assim marcado. O dia da formatura da Nanda, que foi minha primeira filha, meu segundo filho ainda está na faculdade, né? E a Cecília é muito pequena. E o dia que a gente quitou o nosso primeiro apartamento. O dia que a gente pagou o nosso primeiro apartamento, eu lembro que eu tive uma crise de choro. Porque eu nunca pensei também que eu fosse conseguir ter uma casa para morar. Então foram os dois momentos assim, eu chorava compulsivamente. Então o magistério, a minha profissão ela foi ao contrário. Eu não sou uma advogada que virei professora, eu sou uma professora com muito orgulho que virei advogada. O magistério ele trouxe as melhores coisas da minha vida, me trouxe a possibilidade de criar os meus filhos, de criar minha família, me tirou dos lugares mais tóxicos que você possa imaginar. Foi o magistério que me permitiu. E hoje a senhora, o magistério faz a senhora transformar a vida, ajudar a transformação de vida de muitas pessoas. E eu sempre quis fazer psicologia também, e eu pelo magistério eu consigo ajudar muitas pessoas. Isso para mim é a parte mais importante. E professora Rita, a senhora sabe que a professora Rita, sabe certamente que a professora Rita, a segunda graduação dela foi em Direito, é advogada e a senhora foi aluna. Eu sou cria. Conte melhor isso então, da eu professora quero Maria entender. Cristina. Como foi? A senhora foi aluna da professora Maria Cristina? Foi, eu me formei, né, e achava que eu precisava buscar um curso mais voltado para o exame da ordem, porque o direito que a gente aprende na faculdade é totalmente diferente daquilo que a gente precisa para poder fazer um exame da ordem e ser aprovado, né? Até porque é uma prova meio maceteada, talvez, totalmente, né? Em que pese estar mudando agora, né? A FGV sempre vem inovando, né? Agora já é uma prova totalmente multidisciplinar. E aí eu comecei a pesquisar. Eu pesquisava melhor professora de ética, melhor professora de tributário. Aí de repente começou a aparecer a professora Maria Cristina e eu comecei a assistir às aulas dela. E era assim, eu particularmente não gosto muito da aula onde o professor só fala. E a professora sempre foi de fazer esquema, ela otimizava o conteúdo. E eu acho que isso é que a gente precisa hoje, otimizar o conteúdo de uma forma inteligente, né? Para o nosso aluno poder saber como realizar a prova. E ela ensina isso com uma excelência incrível. Então, fui cria dela, continuo sendo fã, eu já falei isso para ela. Penso que das 7 questões na época que eu fiz, eram 7 questões de ética, eu acertei 6. De tributário, acho que eram 5, né? Eu acertei, acho que 4 ou 3. Ou seja, teve uma preparação sensacional. E eu digo, por causa da Maria Cristina. E professor Rita, o que a senhora falou é muito verdade, né? A faculdade ela não prepara, né, o aluno para o exame de ordem muitas das vezes, né? E eu acho, não sei qual é a sua visão, a professora Maria Cristina, né,
que eu acho que inclusive é um grande diferencial aqui da Unias da Mais, né? Com certeza. Que é o nosso projeto já famoso, a senhora inclusive esteve Sim. aqui para a abertura Pra dele, isso. né? Que é o Missão AB, né? Até vou pedir aqui, não vou pedir para a Magnífica, porque hoje ela não está no meu ponto, ela está aqui do meu lado, né? Mas eu vou pedir para o nosso diretor aí que está, né, nos bastidores, soltar imagens aí, né, do Missão AB, de quando a professora... A primeira missão OAB, onde Que a professora Maria Cristina né? estava, a professora Blasucci também. Exatamente, né? E aí, que dá esse suporte para os nossos Total. alunos, né, professora Rita? Missão AB. São aulas mais direcionadas para o exame da ordem mesmo, que a gente... De resolução de questões. A gente entende que o aluno ele já vem com uma base da faculdade. E aí a gente faz aulas com resoluções de questões totalmente voltadas para o que a gente chama de casca de banana, otimização de conteúdo. É literalmente isso. A E gente com mapeamento ensina, mesmo dos justamente, temas, né, mais a gente cobrados. ensina ao nosso aluno como resolver aquela questão, corrige a questão na hora, identifica se a questão está certa por causa disso, a questão está errada por causa do somente, por causa do IC, entendeu? Então a gente faz muito isso aqui na faculdade. Exatamente. A senhora acha, professora Maria Cristina, que isso é importante, desde a faculdade, talvez ter esse olhar aí para a OAB, especialmente agora, já de alguns anos, né, que o aluno pode fazer a OAB desde o 9º semestre? Eu nem sei o que a senhora acha, se a senhora acha isso bom, se a senhora acha isso ruim, porque às vezes acaba desfocando, né, talvez a graduação. Como a senhora vê isso daí? Então, eu acho fundamental. Eu acho que o curso de Direito em si, ele não é um curso só para advocacia. Então, Sim. eu entendo a estrutura. Você forma em Direito, você pode se tornar advogado, magistrado, membro do Ministério Público, delegado, procurador, professor. Você tem um leque muito grande. Então, eu acho que, realmente, durante os 10 semestres, o aluno, por exemplo, ali no primeiro semestre, ele não tem maturidade. Ele está começando, é um mundo muito novo. Só que eu acho que a faculdade tem que ter um olhar também para o exame de ordem. Porque o bacharel em Direito que não passa no exame de ordem, ele fica com aquele vácuo dentro do seu diploma. Então, eu acho muito importante conduzir o curso de Direito em conjunto com um projeto focado para o exame de ordem. Porque o exame de ordem, ele é muito prático, ele é muito objetivo, ele não é filosófico. Eu digo que nem filosofia no exame de ordem é filosófico, quanto mais... porque não é o meu pensamento crítico, é o pensamento do filósofo, A, B, C, D. Então, quanto mais as outras matérias. E aí o aluno ele precisa realmente ser treinado para passar no exame de ordem. E muitas faculdades não têm essa preocupação. E o aluno forma e fica ali perdido. E vai ter que se procurar. E eu acho muito como a senhora relatou que aconteceu com a senhora, né? Foi o meu caso. Eu acho muito válido começar no 9º semestre. Eu sempre falo para o aluno, pessoal, faça a prova no 9º semestre. O máximo que pode acontecer é você ser aprovado. Ou você vai continuar do jeito que está, você já conhece a sua vida do jeito que está, ou você vai fazer o exame de ordem e vai ser aprovado. E se você for aprovado no 9º semestre, você já resolveu, assim... É um peso, Você vai para a sua formatura leve, então o que custa fazer? Faça. E mais um diferencial que eu acho que nós temos aqui é porque o aluno do curso de Direito, ele não é acostumado a fazer prova de várias disciplinas, né? Então, nós temos, inclusive, aqui a aplicação de simulados desde o primeiro semestre, com todas as disciplinas. No caso, o aluno de primeiro semestre faz o simulado com as disciplinas que ele tem e, assim, por conseguinte... E no 10º semestre ele já está habituado a fazer o exame de ordem. Eu lembro quando eu comecei a resolver as provas anteriores ao exame da ordem, eu levava 4, 5, 6 horas e não conseguia resolver a prova total. Faltava aquela expertise, não tinha. E aí eu vou dizer como é importante a pessoa viver para poder entender o outro. Então, a Rita, por exemplo, ela é vice-reitora. Ela viveu o que o aluno do Direito vive. Isso é verdade. Então, ela consegue trazer para dentro do curso da ESAMAS exatamente aquilo que ela não teve durante a preparação. Isso é importante, porque às vezes, se você não sente, você não sabe qual é a real necessidade do aluno. É verdade. Justamente. Importante. E, professora, então, já que a gente está falando aqui, né, do exame da OAB, que é o nosso ponto principal aqui de conversa, eu gostaria de saber, né, na sua visão, qual é hoje, né, o maior desafio, né, que o aluno ele enfrenta ao se preparar para o exame da ordem. A senhora já dá aula há muitos anos, então acredito, não sei o que a senhora acha, né, que o exame da ordem vem mudando, acho que o perfil dos alunos também vem mudando, né? Então hoje, né, qual é o maior desafio que o aluno enfrenta ao se preparar para o exame de ordem? Então, para mim, o maior desafio real é o emocional. Os alunos, eles chegam para mim completamente desacreditados.
E você tem que construir dentro de uma turma e trabalhar dentro do emocional dele que ele é capaz. Então, essa parte emocional é muito complicada. Somado à parte emocional, existe sim uma defasagem de matéria muito grande. Eu sinto uma diferença muito grande entre antes e pós-pandemia. Sempre tem um lado positivo e um lado negativo. O pós-pandemia, ele trouxe, eu vejo, uma universalização do ensino, você consegue chegar em todos os locais, com a internet, enfim, mas eu também acho que trouxe uma certa acomodação. As coisas hoje são muito rápidas, o aluno, às vezes, no presencial, ele já não tem o hábito de estudo, quando ele vai para o online, esse hábito de estudo fica um pouco mais difícil, então, essa parte eu também sinto muita dificuldade. Os alunos, eles, às vezes, não gostam de escrever. Pessoal, escrever é muito importante. Sim. Escrever, ele traz a sua capacidade de raciocinar. Eu sei, como é que você melhora a interpretação de texto? Lendo. Sim. Você só vai melhorar a sua interpretação de texto e a sua escrita se você estiver lendo. E a parte emocional. Eu vejo os alunos com bagagens, histórias. Então, tudo que você me contar, eu acredito, porque eu já ouvi de tudo. Então, eu digo que estabilidade financeira para um homem é muito importante, mas estabilidade financeira para a mulher é 10 vezes mais importante. Eu tenho alunas que têm filhos, eu, por exemplo, engravidei 7 vezes, perdi 4, né? Se não fosse a estabilidade financeira, eu não sei o que seria de mim. Que não conseguem, às vezes, se desvencilhar de um relacionamento tóxico, às vezes com violências físicas, dificuldades financeiras. Então, e aí começa, reprova às vezes uma vez, não é nem uma reprovação, ele só não teve ainda um estudo realmente direcionado, mas ele leva aquilo como uma reprovação. Um fracasso, um fracasso. Pessoal, só existem 2 alunos, aquele que passa e aquele que desiste. Então, eu vejo que em sala de aula você não pode ser só um professor de conteúdo. Óbvio que você tem que ter conteúdo, mas eu sinto que você precisa ser um amparo para aquele aluno, para que ele não desista no momento mais importante. Por exemplo, dia 3 de maio vai ter a prova do exame de ordem. E a diferença do aluno é a postura que ele vai ter com relação ao resultado. Se ele passar na primeira fase, na segunda fase, maravilha, sensacional. Deu certo, ótimo. Se ele ainda não for aprovado, porque eu não chamo de reprovação, se ele ainda não for aprovado, pare 7 dias, tipo um luto bíblico, chore tudo que você tem para chorar e volte, porque você vai passar. Então, trabalhar essa estrutura emocional para a vida, ela é muito importante. Ela é muito importante, mas às vezes sozinha é difícil, né? Sim, você precisa caminhar sozinho. Se sozinho. não tiver aquele apoio, tem que ter uma orientação. Eu fiz 3 vezes o exame da ordem. Isso. E eu me recordo que a primeira vez que eu fiz foi logo que meu pai e minha mãe partiram. E eu não tinha emocional. Aí voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar, eu não dei esse tempo de 7 dias. Eu chorei uma tarde toda quando eu cheguei da prova e tinha reprovado. E comecei a estudar no outro dia. Estudava de domingo a domingo. E reprovei de novo. Quando foi na 3ª vez, eu disse, cara, não vou mais estudar final de semana. Eu vou descansar minha mente. Dei esse tempo, acho que uns 5 dias só. E voltei a estudar, mais voltado para a parte de resolução de prova. Aí, quando eu via que eu tinha dificuldade num assunto, eu ia naquele assunto e estudava. Mas, falando disso, me explica uma coisa. Tu achas que existe alguma disciplina ou área do direito que seja gargalo para os nossos alunos hoje? Então, eu digo que não há disciplina difícil. Há disciplina que você estuda mais e disciplina que você estuda menos. Tudo que você ainda não estudou se torna muito difícil. E eu também acho que quando ele está ao longo da faculdade, aproveite a faculdade, pessoal. Aproveite os anos da sua faculdade. Mas quando você chega no exame de ordem, eu acho que você tem que trabalhar uma estratégia de guerra. Então, você assiste todas as aulas, mas em casa eu estudaria 6 matérias. Porque senão você estuda tudo e não estuda tudo bem feito, e aí você trabalha na sorte, se caiu o que eu estudei, bom, se não caiu eu tô ferrado. Ou você estuda 6 matérias obrigatoriamente. Então, estatuto, regulamento, código de ética, de fato, é obrigatório. Que é a matéria que mais... São 8 questões, é a matéria com maior quantidade de questões. Você tem que estudar. Eu posso afirmar, porque eu leciono outras matérias, como constitucional, administrativo, tributário, que estatuto é totalmente possível gabaritar, desde que você não subestime a matéria. Porque todas as matérias têm as suas peculiaridades. Sim. Então, estatuto é obrigatório. A matéria da sua segunda fase. Se você vai fazer civil, você tem que estudar civil, processo civil. Se você vai fazer tributário, você tem que estudar tributário. A matéria da sua segunda fase e mais 4, 5 matérias estudando em casa. E o estudar em casa, resolução de questões. Agora não é hora de ficar lendo livro doutrinário, senão você vai ler parte geral de direito civil e não vai nem terminar a parte geral. Os livros são muito importantes na graduação. Por isso que dê valor à sua faculdade.
durante o seu curso. Mas na hora do exame de ordem é resolução de questão, olhou letra da lei, resolução de questão. Então, assim, existem matérias mais problemáticas no exame de ordem. Agora, o gargalo, matérias mais difíceis, é isso. Eu acho que às vezes o aluno tem mais contato com uma. Eu me lembro, para não falar dos outros que fica feio, falar de mim, né? Eu gosto de falar de mim para não ficar falando da vida alheia. Quando eu fui fazer meu exame de ordem, Rita, eu nunca vou esquecer, foi um trauma. Eu fui muito bem em estatuto, que era a primeira matéria, veio constitucional, administrativo. Aí veio civil e processo civil, Rafael. Mesmo caso que eu. Não, Deixa eu contar. Não vá Mesmo falar caso mal. que eu. Olha que bizarrice que eu fiz. Eu nunca... Veio civil, processo civil, começava... Aí eu fui marcando, saí da prova, fui contar. Fui bem em estatuto, constitucional. Quando veio civil, processo civil, eu tive a capacidade de errar todas. Meu Deus. E eu só acertei uma. Zerou. Não, eu não acertei nenhuma. Eu fiquei... Civil e processo civil. Civil e processo civil. Aí eu fiquei tão traumatizada, eu passei. Só que eu fiquei tão traumatizada, como que uma pessoa tem capacidade de errar todas de civil e processo civil? Zerar. Eu me matriculei numa pós de civil e processo civil, e aí eu comecei a virar dias estudando processo civil e civil porque não tem como você advogar sem processo civil. Porque é uma matéria base, né? Eu acho que é a matéria pra mais qualquer importante área, né? para Do advocacia direito, é o processo civil. Eu costumo dizer que não interessa a área que você vai advogar, é penal, trabalhista, mas você vai precisar de processo civil. O processo civil você tem que saber, então eu fiquei muito traumatizada. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquela falha que eu vi no exame de ordem e fui resgatar por conta da advocacia. Então deu certo. Então, naquele momento, civil e processo civil foi o meu calo. Mas depois ele foi sanado. Então, eu acho que depende muito do seu foco de estudo, né? De uma estratégia mesmo. E quando a gente fala de exame da ordem, sem querer entrar em temas muito polêmicos, né, professora Maria Cristina, mas eu acho que isso também é importante a gente discutir, refletir, né? Algumas pessoas dizem, o exame da OAB não é justo, né, porque eu passo 5 anos na faculdade, não é uma prova que vai medir meu conhecimento, enfim, né? Como a senhora vê isso, né? A senhora que acompanha muitos examinandos, né? A senhora acha que o exame da ordem cumpre bem o seu papel, né, de filtrar os profissionais que adentram na advocacia, né? Como a senhora vê essas polêmicas, né? Eu lhe confesso que eu acompanho as suas postagens, lhe sigo lá no Instagram, e sempre quando tem o exame da ordem, às vezes a senhora faz algumas críticas, né? O que exatamente a senhora acha que a gente precisa aperfeiçoar, enfim, isso como uma crítica construtiva, obviamente, né? Para que nós possamos ter uma advocacia cada vez mais forte. Eu acho que o exame de ordem, ele é essencial, tá? Não só o exame de ordem para a advocacia, mas como vai ter agora o exame para a medicina, como tem o exame de suficiência para a contabilidade, eu acho fundamental. A minha crítica especificamente ao exame de ordem é determinadas posturas da FGV. Quando a FGV está certa, eu sou a primeira a dizer, gente, está certo. Só que eu acho que a banca, ela tem que ter o mínimo de responsabilidade com a realização da prova. Então, se você tem ali meses para... Na verdade, é um banco de TI em que pessoas são contratadas para fazer as questões de primeira fase, questões de segunda fase. Se alimenta um banco de TI em ordens de questões fáceis, médias e difíceis. E aí, na semana da prova, se pinça. Nem eu, por exemplo, se eu fosse examinadora, nem eu que fiz a questão, sei que é a minha questão que vai estar na prova. Também, porque também tem umas teorias da conspiração aí via internet, não. Eu que fiz uma questão, não sei que é a questão que vai estar ali porque ela é pensada por TI. Mas não é possível que na hora que você faça a impressão de uma prova não possa ter uma revisão dessa prova. Claro. Né? E se porventura acontecer como acontece, de ter uma questão que tem que ser anulada porque tem duplo gabarito ou porque não tem gabarito, assuma o erro. Eu acho que é mais bonito você assumir do que você ficar batendo naquele erro. Agora, no último exame, no 45º, por exemplo, foi uma segunda fase extremamente complicada. Em civil, penal, trabalho que está sendo... Estão batendo no pessoal de trabalho desde o 36º exame, você está batendo feio. Tem sido a pedra no sapato. Tem ficado famoso, né? O direito do trabalho. Trabalho, depois penal... então eu tenho várias considerações. Se você fez algo errado, assuma. Na última segunda fase, tiveram problemas em todas as segundas fases e a única matéria que teve uma questão anulada foi em tributário. Até porque tributário é muito engessado, houve um erro realmente de nomenclatura, era para estar escrito contribuinte substituído e eles botaram contribuinte substituto, então não tem o que discutir. Isso muda tudo, né? Muda tudo, a palavra está errada, eles anularam a 4A.
Com relação ao edital, pessoal, não acredite em ninguém que fale para você, não, mas só cai isso aqui. Você tem a obrigatoriedade de estudar tudo que está no seu edital. Então, se o seu edital em processo civil, em processo penal, em processo de trabalho, em tributário, coloca lá 10 peças, você é obrigado a estudar as 10 peças. Ah, mas essa aqui nunca caiu. Não me importa. Se ela está no edital, você Pode cair. precisa estudar, que é o que vem acontecendo com o pessoal de trabalho, processo de trabalho. Então, nunca tinha caído um mandado de segurança, mas caiu e estava no edital. Nunca caiu uma exceção de pré-executividade, mas caiu e está no edital. Então, você precisa pegar o tópico do seu edital, que tem o nome das peças, e riscando, essa eu já estudei, essa eu já estudei. Ah, por exemplo, nunca caiu um recurso especial extraordinário em tributário, mas na minha segunda fase eu tenho que parar um momento para estudar todos os 9 recursos da do 994 CPC. Eu não posso partir do pressuposto que não vai cair um recurso especial extraordinário em tributário. E até porque, professor, eu também falo muito para os nossos alunos aqui, né, quando a gente está se preparando especialmente para a segunda fase, ou então nas nossas disciplinas de prática, né, é que o fato de ter 10, 20 ou 30 peças não quer dizer que você tem 10, 20, 30 estruturas completamente porque diferentes. Elas são né? a mesma, a estrutura é um esqueleto né, parecido, então às vezes você precisa saber o esqueleto de detalhezinho. 2, 3 e vai ter as ramificações aí. É isso, né? Em tributário, por exemplo, todas as peças são estruturadas em 11 tópicos. Todas, iniciais, recursos, o que vai mudar? Os recursos com folha de rosto. Apelação, recurso especial, recurso extraordinário, ROC. Né? Para endereço para o tribunal, endereço para o STF, mas a estrutura, endereçamento, autor, fundamento, nome da peça, é a mesma porque estrutura. eu escuto muito isso, professora Rita. Eu que sou professor de civil, não vou fazer civil porque são 149.323 peças. Aí eu fico olhando, meu Deus, não é, né? Porque às vezes tem um esqueleto, né? Professora Rita, por curiosidade, qual foi a segunda área que a senhora fez? Só para eu saber. Trabalho. Ah, tá. Direito do trabalho. Olha, eu não tenho muita afinidade com o direito do trabalho, né? Mas é uma área que muita gente escolhe, né, professora? Muita gente. Eu Talvez acho que por isso mais... que eles estavam inovando tanto. Porque muita gente escolhe aí, né? É verdade. E, professora Maria Cristina, a senhora falou agora há pouco, né? Um banco de questões, né? Fácil, médio, difícil. Então, é verdade isso, que o exame da ordem, em algumas edições são mais difíceis e outras são mais fáceis, né? Ou isso é mito, né? Sempre é o mesmo nível? O perfil das questões mudou de um tempo para cá? Porque eu fiz a minha OAB já tem alguns anos também, aí tem uns 15 anos que eu fiz a OAB, né? Eu acho que eu percebo talvez uma diferença, né, na forma como vem a questão. Com relação à FGV, eu sinto que quando ela entrou, ela tinha questões bem pequenininhas, eram comandos pequenos, mas que, por exemplo, cobrava tudo da matéria numa questão pequena. Hoje os comandos são muito extensos e eu acho que neste ponto, no emocional, quando o aluno ele pega uma questão extensa, ele olha para a questão e fala, não sei. Já cansa, né? Não sei. Eu brinco com eles, eu só sei ler questão com até 5 linhas, como tem 10 linhas eu fiquei abalado, mas isso é sério, acontece. Quando ele vê aquela questão gigantesca... Que ocupa uma coluna inteira, eu às não vezes, vou né? conseguir responder, são muitas linhas. Aí eu falo, gente, respira e lê, porque daquelas 10 linhas do comando da questão, vão ter 3 palavras-chave que você precisa para responder, mas mexe no emocional, mexe no teu emocional. Quando mexe no teu emocional, já era, né? Sim, abala, né? E as questões sempre foram interdisciplinar, sempre serão interdisciplinar. O direito é interdisciplinar. Sim, claro. Quando um cliente chega lá no escritório, por exemplo, a gente pegou um caso recente, um grupo de empresários que tem uma parte criminal envolvida, que tem uma parte tributária envolvida e que tem uma parte empresarial. Então, a advocacia ela é interdisciplinar, a magistratura, ela é interdisciplinar e a prova ela é feita para ser interdisciplinar. Tem uma segunda fase em penal que caiu a súmula vinculante 24, que é crimes contra a ordem tributária. Sim. Mas é porque é um ponto interdisciplinar. Então, o aluno acha que ele está estudando constitucional naquela esquina, tributária aqui nessa esquina. Não, você está estudando o direito como um todo. Tem que ter a visão interdisciplinar. Eu lembro que teve uma segunda fase em trabalho, né? Já mais recentemente, que foi uma polêmica, porque acho que foi embargo de terceiro que caiu, eu acho, né? Que a peça inteira era fundamentada no CPC. Né? E aí muitos alunos, mas eu estudei trabalho, não, né? Mas é por isso que a senhora está falando, né? Mas o CPC é subsidiário. E é tudo conversando entre si as diversas áreas, não é mesmo, professor? Teve uma prova que foi fora da curva, que foi o 32º pós-pandemia.
de trabalho? Não, primeira fase. Ah, tá. Eu acho que essa foi a virada de chave, né? Que eles deram, porque desde aí eles começaram a mudar as provas. Eu achei até uma maldade, porque ficou 9 meses sem ter exame de ordem, aí veio uma prova pauleira, que foi o 32º exame. Eu acho que foi a prova que teve maior número de questões anuladas. Foi. Eu tinha acertado 32 questões, foram 7 questões anuladas. Eu fiquei com 39. Meu psicológico foi lá. Isso também é uma outra realidade. Aquelas Total. pessoas que às vezes ficam por uma questãozinha só, né, professora Maria Cristina aí. E, ai, meu Deus, vai anular, não vai anular, e fica aquela expectativa. Mas às vezes é isso, né? Eu tenho pessoas que falam que eu sou insuportavelmente positiva, mas eu prefiro ser. Se você ficou com 39, é melhor você ficar com 39 do que com 10. Se você ficou com 39, você está na beira de ser aprovado. Exatamente. Se você estudar mais um pouquinho, você estará aprovado. Então é melhor do que ficar com 10. Exatamente, né? E pensando agora na primeira fase, né? A senhora falou do exame 32, professora. Qual seria a estratégia ideal, né? Eu sei que talvez a gente teria que ter muito tempo para talvez discorrer isso melhor, né? Mas se a senhora pudesse dar umas dicas aqui para os nossos alunos da Unias a Mais e todos que estão nos assistindo aqui no Pode Crer, né? Qual seria a estratégia ideal de estudo para quem está começando agora, né? A gente costuma dizer, olha, você começa a poder fazer a prova no 9º semestre, né, professora Rita, mas não deixa para estudar só no 9º, né? Não. Tanto é que o Missão AB aqui a gente começa desde alunos do 6º semestre já podem participar. E o simulado, né? para ensinar nossos alunos a resolver desde os primeiros, né? E aí, qual é a recomendação que a senhora daria para essas pessoas que vão... não, então eu vou assistir o Pode Crer, estou empolgado, adorei a entrevista com a professora Maria Cristina, vou começar a estudar. O que seria recomendável? A senhora disse assim, olha, escolhe 6 matérias, né, aquelas mais importantes, mas em termos de metodologia, realmente, né? Resolver questão, pegar provas anteriores, o que seria mais eficaz aí que a senhora percebe? Se você tiver num cenário ideal, eu digo que quem faz a faculdade muito bem feita, ela sai na frente, é inegável. Porque você adquiriu a bagagem, depois você só vai aprender a fazer a prova. Mas vamos pensar numa situação imediatista, né? O aluno já está no 9º semestre. Realmente, se você começar a fazer questão sem ter o mínimo de bagagem teórica, você vai demorar muito. Então, algumas matérias, talvez, você tenha que pegar uma bagagem teórica, até para ter o mínimo de condições de resolver a prova. Mas a prova do exame de ordem, eu sempre falo que, se eu quiser agora me tornar, por exemplo, uma nadadora olímpica, e eu começar a assistir todas as aulas de como nadar, como deslizar, qual é o melhor maior, a melhor touca, eu tenho toda a teoria de como nadar, mas eu não entro na piscina para nadar. No dia que eu entrar na piscina pela primeira vez, eu vou morrer afogada. Porque eu tenho toda a teoria, mas eu não sei nadar, não tenho nem condicionamento físico para isso. Sim. É a mesma lógica do exame de ordem. Então, se você assistir só videoaula, só aula teórica, só livro, você tem toda a teoria, mas você não sabe fazer a prova de maneira objetiva com A, B, C, D, porque não tem sim no exame de ordem. Então, quando você começar a estudar, pessoal, não ache que você vai acertar todas as questões. Você não vai. Você vai errar muito mais do que você acerta. Sim. Você vai pegar a questão que você errou, você vai ler o comando da questão, assinale a opção correta. E você vai buscar. A prova do exame de ordem ela é 100% letra de lei. Por que letra A está verdadeira? Por causa desse artigo, desse inciso, dessa linha. Por que letra B está falsa? Por causa dessa palavra, por conta dessa súmula. Isso é estudar. Tem muita gente que faz questão assim, lê o comando, assinale a opção correta. Letra A. Não gostei da letra A, não. Acho que tá falso. Tá meio estranho, né? Não gostei. Não. Eu já marquei muita letra A. Não é A, não. Marquei muita letra A. Não pode ser letra A, não. B... também não gostei, não. Letra C, tô achando talvez, que se for bem, se não for, amém, passa pra... Isso não é estudar. Isso é trabalhar a sua vida na sorte. Então, você tem que sentar e estudar a questão com base na letra da lei. Estatuto é 100% letra de lei, constitucional, administrativo, civil, processo civil, trabalho. Processo de trabalho tá tudo dentro da CLT, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, leia o VAD. Leia o VAD, pelo amor de Deus. Sua prova tá no VAD. Então, aprender a ter a técnica de estudo. Isso é fundamental. Os simulados são fundamentais. Quem faz simulado está treinando. Treinando o tempo de prova, treinando... Tem gente que passa mal no simulado. Imagina o dia da prova. Sim, é verdade. Né? E a senhora, professora Rita, também tem alguma recomendação para dar? Não, eu queria perguntar para a professora quais seriam 3 conselhos objetivos que você daria aos nossos alunos quando for realizar a prova domingo, agora dia 3. Vamos ter uma prova domingo agora, justamente, né? Então tá muito em cima, professora, muito pelo amor de Deus. Não, mas agora não dá para fazer... Vou fazer a prova no domingo. Tem salvação? Sempre há esperança. Enquanto você está vivo, há esperança.
Por quê? Porque tudo que você fez até hoje não foi apagado. Não é assim, eu só tenho 7 dias, 8 dias, 10 dias. Não, você tem toda uma bagagem, todo um conhecimento adquirido, então você tem conhecimento para passar. Segundo, chegou na hora da prova, respira. O seu emocional corresponde a 100% da sua aprovação. Respira, acredita em você. Eu preciso que o aluno acredite. Eu queria que os alunos se enxergassem com os olhos que eu vejo eles. Era o meu sonho, que vocês se enxerguem com os olhos e com a capacidade que eu vejo em vocês. A maior gratificação do magistério é quando você pega aquele aluno desacreditado e aí você vai, ele passa e eu falo a frase que eu mais gosto, mas eu falei que você ia passar, eu falei que você ia passar. Então, sempre há esperança, todo o seu curso está aí com você, sua bagagem está aí com você. Respira na hora da prova e faça em blocos de 20 e 20 questões. Marcou, não, passa para o gabarito. Se você, geralmente seu primeiro insight é o correto. Geralmente quem troca o gabarito acaba errando Trocando por a errado. Questão. E uma dica fundamental, pessoal, isso é comprovado porque eu já contei em todas as provas. Não precisa contar porque eu já contei. Vai ter uma média de 20A, 20B, 20C e 20D. São 80 questões, A, B, C, D é uma média de 20. Pode ficar 19, 21, mas é uma média de 20A, 20B, 20C, 20D. Então, por exemplo, você fez a prova inteira com a sua convicção, questão número 1 é letra D, ok. Questão número 2, eu estou entre A e B, marca, elimina C e D, sempre tem duas absurdas, A e B. No final você conta. Se você já percebeu que você marcou 18 letras As, quando você chega na questão número 2, em que você ficou entre A e B, é melhor que você chute B. Sim. Porque já tem 18 letras estatisticamente. Agora, até a estatística para funcionar, é necessário que você tenha um mínimo de conhecimento. Mínimo de talvez excluir as... Exatamente. Mas isso é comprovado. É uma média de 20A, 20B, 20C, 20D. E principalmente um desses conselhos, jamais troque a alternativa. No primeiro exame que eu fiz, no 31, eu fiquei reprovada porque eu troquei 3 questões. Eu tinha acertado 42 questões, eu troquei e fiquei com 39. E aí você já marcou errado. Não, eu não marquei errado. Eu tinha marcado as questões certas e na hora de eu passar pro gabarito, eu disse, ai, será? Aí eu fui e marquei errada. Confie em você. A autoconfiança ela é muito importante. Confie em você. Olha só, pessoal, né? Dicas maravilhosas de quem entende de exame da ordem, né? Há muitos anos aí preparando pessoas para essa prova aí, que é aquele momento que muitos temem, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, né, professora? É possível. Com preparação, com cuidado, com consciência, com controle do emocional, é possível, né? É totalmente possível. E a gente vai provar para eles que é totalmente possível, porque nós vamos ver você aprovado no exame de ordem. Amém. E como a senhora diz, né? Uma vez aprovado no exame de ordem, para sempre aprovado no exame de ordem. Pessoal, se você tiver um problema, estuda. Tô passando uma dificuldade, estuda. Tô passando outro problema, estuda. Eu nunca vi alguém se arrepender do tempo investido em estudo. Mas já vi muita gente se arrepender de ter desperdiçado oportunidades que às vezes não existem. Então, toda vez que alguém fala, vai estudar, meu filho. Se você não estudar, você vai ter 2 problemas. Estuda, que o estudo ele muda vidas. O estudo ele muda vidas. Legal, professora. Então, para a gente ir caminhando, né, para o encerramento aqui com chave de ouro, eu vou lhe perguntar aqui, quando sair a próxima aprovação, professora Rita, né, em massa aqui dos alunos da Uniexamar, a gente sempre tem aí um índice de aprovação super notável, né? A gente pode dizer, então, que teve um dedinho aí da professora Maria Cristina Barreiros aí nesse sucesso? Com certeza tem um dedinho, com certeza. Às vezes estou em Brasília, eu tenho muitos alunos que falam, sou daqui da Uniexamar, muita, e eu venho aqui com frequência, e eu queria só frisar algo que eu acho incrível quando eu vim a Belém pela primeira vez. Eu não posso sair daqui sem falar isso. O que foi? Eu achei admirável a primeira vez que eu vim a Belém, que eu ia começar uma aula numa sexta-feira às 19 horas, e vocês falaram, espera um pouquinho, professor. Eu falei, não tem problema nem hoje, espera. Mas aconteceu alguma coisa? Não, é porque a gente tem vários alunos que vêm de barco para poder assistir a aula. Para no porto, aí às vezes enche a maré, né? E aí sobe a água, eles têm que esperar a maré baixar para pegar o ônibus e vir para a faculdade. E aí quando vocês me falaram isso, eu fiz o caminho de volta. Então quando der 10, 10 e meia da noite, eles vão fazer todo o caminho. Eu achei aquilo espetacular.
porque é de uma dedicação, é de uma vontade de querer crescer, de querer lutar por um sonho, e às vezes eu conheço pessoas que têm até mais facilidade, uma vida mais cômoda e não aproveitam. Então eu passei, desde que eu vim aqui em fevereiro de 2022, eu conto isso em todos os lugares que se eu pudesse encontrar um aluno, eu ia falar: você não sabe o orgulho que eu tenho de você. Eu achei assim admirável, então sim, com certeza. É verdade, professora. Nós temos muitos alunos aqui, né, professora Rita, né, que são aqui de Belém, onde a Unhas a Mais está sediada, mas de cidades vizinhas também, né? Nós temos muitos alunos aí, ó, você que está assistindo aí, né? Diga se você é de outra cidade, de onde você é, né, para a gente saber. Mas eu sei que a gente tem alunos aí de Portel, de Melgaço, que são cidades bem distantes, lá na Ilha do Marajó, né, e que se mudam para cá. Acredito que essa história que a senhora está falando é verdade, né? Deve ser provavelmente, professora... Barcarena. Barcarena, né? Alunos de Barcarena, nós temos vários, é uma cidade aqui próximo, mas que os alunos vêm realmente de barco para estudar e acabam, às vezes, eles até estão agoniados, né, professora, que a aula tá indo até um pouquinho mais tarde, professor, tem que ir porque o barco vai sair, não sei o quê. Eu acho admirável. E realmente é uma realidade muito grande nossa, né, professora Sim. Rita? E acho que os nossos professores aqui têm essa empatia, né? A empatia, de ajudá-los, de entender a situação. Isso. E ajudá-los. É verdade, a gente fica muito feliz de saber disso, professora. E para a gente é sempre uma satisfação ter aqui a senhora, né? E a senhora veio aqui agora, né, este ano, para participar, só para a gente finalizar aqui, né? Conte um pouquinho como foi aí a sua experiência na palestra magna, né? Vou até pedir para o nosso diretor aí botar imagens aí, na palestra magna de abertura da semana acadêmica, e também a senhora participou aí, né, no último sábado, do Missão AB com revisaço de ética, Foi. né? Conte aí como é que foi legal? Bom, com relação à palestra, a hora que eu entrei, eu já fiquei impactada, porque... Com a quantidade de gente. Era uma galera, eu acho que tinha bem umas 600 pessoas ali, Sim. 600, quase 700 pessoas, então assim, é admirável a quantidade de pessoas que estavam ali e mais, ninguém saiu. Não. É muito difícil hoje você ter um público que fique e que prenda, então todos ficaram até o final, isso é admirável, o empenho da instituição, o empenho dos alunos de estarem ali, então já foi impactante. Até nos vídeos era uma galera no auditório. Eu achei assim, sensacional. O tema muito importante. Sim, que é era inteligência artificial na advocacia, que é uma realidade que não tem como voltar atrás, é uma realidade do nosso mundo. E o Missão OAB é um querido do meu coração, né? Que eu tive na primeira turma, então é um projeto muito querido que eu guardo no meu coração e, se Deus quiser, eu vou poder vir várias vezes. Legal. Professora Rita, olha, a gente está recebendo aqui muitas mensagens de alunos que querem contar sempre com a professora Maria Cristina. Mas aqui em sempre, Belém. tenho certeza que eu sempre posso contar com a professora Maria Cristina. Somos amigas, né? Temos uma parceria e sempre que eu puder proporcionar isso para os nossos alunos, eu vou trazê-la, porque ela é um nome em ética e em tributário. E eu sei por experiência própria, né, do que o quanto ela me ajudou, o quanto ela me ensinou, e continuo ensinando os nossos alunos, outros alunos também. Então, tudo em prol dos nossos alunos. Obrigada, Maria Cristina, por mais uma vez estar aqui conosco. Obrigada por sempre nos atender, por sempre ser essa simpatia de pessoa. Te agradeço imensamente. Eu fico muito grata, muito feliz quando vim aqui. Estava morrendo de saudade, já tinha um tempo que eu não vinha. Ficou um tempinho. E é um prazer imenso, eu amo a educação, eu gosto muito do magistério, gosto muito dos alunos. Se eles soubessem o bem que eles me fazem, eles talvez nunca vão conseguir entender isso. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, professora Maria Cristina. Professora Rita, muito obrigado. Fiquei muito feliz aqui. A senhora, eu acho que tem que vir mais vezes Também aqui, acho. né? Ela não gosta, às vezes, de aparecer, prefere ficar nos bastidores, está Prefiro. sempre aí atrás, né, de todos os nossos projetos aí. Só Mas no acho que ponto. saiu muito bem, né? Eu professora Maria acho que Cristina? deveria vir mais vezes. Olha essa dupla aí, William Bonner e a Isso. Fátima Bernardes, né? Eu acho que, né, ela sempre fala comigo aqui no ponto, né? Magnífica, né? Eu Mas acho hoje que tá tem que sair aqui. do ponto. E vir aqui para a mesa. Muito obrigado, professora Rita. A senhora gostou de participar aqui na mesa? Foi Eu legal? gostei, é diferente, mas eu prefiro o ponto. Muito obrigado, professora Rita, pela sua participação aqui do meu lado. Professora Maria Cristina, muito obrigado. Seja bem-vinda sempre a Belém aí. E, pessoal, espero que você tenha gostado aqui desse episódio especialíssimo, né, com a professora Rita, nossa reitora, e a professora Maria Cristina Barreiros,
aqui em Belém, que é uma querida e sempre está aqui conosco na Uniasa Mais. Espero que você tenha gostado, que tenha anotado todas as dicas e sucesso na sua preparação para o exame de ordem. Não deixe de comentar, de curtir, de mandar esse episódio para os seus colegas que também estão se preparando para o exame de ordem, para que nós possamos ter aí uma aprovação e muitos novos advogados e advogadas. Muito obrigado e até um próximo episódio. Tchau, tchau!